Iniciando o resumo da semana 45 no simulador. Muito bem, a abertura do mercado em alta aqui, ele calma. Voltou aqui, ó, depois de uma pequena alta, voltou a fazer um pullbackzinho na VWAP, que é um pullback muito bom. E rompeu aqui em cima. Vamos verificar bem certinho como é que foi isso aqui. Olha só o rompimento ali em cima, né? Rompimento legal, pullbackzinho, pivôzinho de gift. Foi daqui a pouquinho aqui, ó. Na verdade foi um pivô de gift sim, cara. Ele foi um gift, quase uma inside bar, né? Então aqui não é nenhum não, aqui tá giftzinho aqui, inside bar, quase formou um gift. Ele só não formou exatamente um gift porque ele ficou um pouquinho para fora aqui dessa barra. Mas formou, né? Giftzinho, entrei comprado aqui com volume até razoavelmente alto, IFR comprador, olha só a BV aqui formando um pivôzinho de alta, o MACD bem alto, então entrei comprado ali, né? Deixei o stop, claro, técnico aqui embaixo, no fundo do gift, da inside bar. Acabou voltando e me estopando. Não sei por que raios me estopou lá embaixo. O correto era aqui o stop. Daí acabei já tomando um stop aqui de... Não vou olhar por aqui. Vou olhar por aqui. Stopzinho de 17 pontos. Beleza. Aí segue o trade. Aí novamente ele formou essa perninha de baixa aqui. Depois de ativar o stop. Voltou a fazer um pullback. Aonde? Vamos ver aqui. Voltou a fazer o pullback aqui, ó. Depois de romper a VWAP, voltou a fazer pullback exatamente na região de 50% de Fibo desta perna aqui. Ativou a minha entrada aqui nesse rompimento. Depois eu fiz até um ajuste do Fibonacci aqui, né? No fechamento desse candle. Mas a minha entrada foi pelo rompimento desse, violação desse. Aí entrei, pegou o primeiro alvo lá, lindo, lindo, lindo. Voltou, esquisitou. Não ativou meu stop, que era lá em cima. Poderia muito bem aqui, ó, ter saído no primeiro alvo, já garantia 16, 17 pontos, talvez zerasse ali, né? Continuou, ficou consolidando e tal, foi. Entrou numa consolidação forte. E daí quando voltou a buscar o primeiro alvo, eu saí nele. Porque foi um toque na 200. E aí garanti um menos 3 pontinhos aí de loss nesse dia 9. Aí o próximo trade, aí depois de tudo isso, que eu ainda estava cometendo algumas falhas, eu comecei a analisar o que? Os meus estudos do porquê que eu estou tomando esses losses, né? Esses estudos estão aqui. Resumo da semana. Estão aqui, estudo de sequência de losses. Esse estudo de sequência de losses gerou algumas respostas aos meus problemas. O primeiro erro, que eu não estou realizando lucro, então eu criei uma metodologia mais técnica com base nos meus objetivos financeiros de 13 pontos de proteção. E geralmente o meu primeiro alvo, ele gira ele está em torno ali um pouquinho acima dos 13 pontos. Então uma proteção nos 13 é ótimo, né? Porque eu quase pego o primeiro alvo, que é o mais interessante. O segundo erro, eu não estou prestando atenção quando eu opero pivô dentro de uma consolidação. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Eu vou tentar não operar pivô em consolidação. Ó, a primeira coisa, geralmente após movimentos fortes com barra elefante, por exemplo, ele acaba consolidando. Vou dar preferência em não operar pivô dentro da consolidação. Quando eu tomar um stop dentro de uma consolidação, eu já marco os topos ou fundos para verificar onde pode ser a consolidação. Mas se eu evitar de operar dentro da consolidação, que foi o que aconteceu hoje no simulador, eu deixei de ganhar, claro, né? Mas não arrisca de perder, né? O terceiro erro, cara, é não entrei em pivô com gift, que poderia dar continuidade, o stop ficaria bem barato. Realizar a entrada atrasada, operar alguns pivôs que só existem na minha cabeça. Cara, fazer reversão, que foi uma coisa que eu fiz no Conta Real nessa semana, muito grave isso aí. Então o que eu preciso? Eu preciso aprender a operar o meu pivô, que é o meu setup, da maneira correta, de acordo com as minhas regras. Como que eu faço isso? Não entrar atrasado, que gera stop técnico longo e gain curto. Está 100% focado na execução dos trades, né?
quando os indicadores, principalmente os indicadores auxiliares e a tendência der entrada, executar sem hesitação. Sem hesitação. Mas também, é claro, saber esperar. No caso, saber esperar, por exemplo, verificar que tem uma consolidação, verificar que o mercado, por exemplo, o índice está indo na mesma direção do dólar, e isso geralmente está errado, porque o dólar sempre vai no lado contrário do índice, e esse tipo de coisa. E basicamente esses 3 erros que eu deveria corrigir. E esses 3 erros foram corrigidos na sequência, que foi nos dias 10 e 11. No dia 10, eu acabei executando aqui 3 trades excelentes, numa tendência de alta forte. O mercado iniciou aqui, deixa eu só ver quanto está tempo de vídeo aqui. Não quero passar 10 minutos. O mercado iniciou até que bem standard, né? Aí fez um pivôzinho para baixo aqui, mas não deu entrada. Aí fez uma perninha de alta aqui, né? E nessa perninha de alta eu coloquei até um pivô aqui, ó, nesta primeira perna aqui, e veio e rompeu aqui embaixo. Quando rompeu aqui embaixo, esse pivô, com o pullback na região do 61.8, um pouquinho acima, eu fiz a entrada. Vendido, vamos até verificar isso aqui. Então vamos ver uma coisa aqui. Olha só. Entrei vendido nessa operação. Ele desceu, buscou o primeiro alvo lá certinho, que eu entrei até um pouquinho atrasado, né? Mas eu fiz o que? Eu garanti os meus 13 pontos, que está dentro das minhas regras aqui, né? Olha só. Qual que é a minha primeira regrinha? Garantir os 13 pontos, cara. Que é para eu fazer. Com isso eu consigo sair, realizar meu lucro no primeiro alvo de FIBO. Se não realizar no primeiro, como aconteceu aqui, porque desceu muito rápido e voltou muito, eu pelo menos me protejo nos 13 pontos, que tecnicamente falando lá pelos meus estudos financeiros, é o mais correto ser nos 13, 12,5. Beleza, garanti os 13, aí o mercado voltou, tal, deu trabalhadinha e formou um pivôzinho. Opa, já acendeu o alerta, próximo pivô aqui, ó, com pullback no 61.8. E inclusive pullback também aqui na região de 50% do FIBO do diário lá atrás, né? Rompeu aqui com volume, todos os indicadores aqui dando entrada, né? Tudo certo, menos o MACD que estava meio flatzinho. Mas aí entrei aqui, subiu, deu aquela seguradinha ali na região dos 13 pontos, coloquei a proteção nos 13 pontos, né? Garanti mais 13, segundo trade do dia com 13 pontos. Poderia ter segurado mais, porque ele estava trabalhando para cima da média móvel de 8, poderia, né? Beleza, saí do trade. Aí ele formou um outro pivôzinho aqui, olha só, entrei nesse rompimento. Ele foi, buscou, talvez até tenha pego um alvo de FIBO nesse pivôzinho, deixa eu ver. Olha só, buscou um alvo de FIBO lá. Um alvo começou a voltar, saí nos 13 pontos de novo. Poderia ter saído no primeiro alvo, garantia muito mais pontos, mas 3 trades com proteção nos 13 pontos me gerou um gain de 39 pontos aqui no dia, né? Foram 3 trades, 39 pontos. Aí fui pro dia 11 com a mesma mentalidade de tentar segurar nos 13 pontos. Dia 11 foi legal também, né? Que ele não chegou a fazer um candle de baixa aqui, mas olha, o mercado abriu em alta abaixo da média de 8, da 20 e da VWAP. Inclusive ele abriu até no próximo do fechamento anterior. Fez um volumão, fez uma outra barra grande quase fechando no topo da barra, fez um martelo com a sombra tocando exatamente na 8. O que eu fiz? Eu aproveitei uma entrada aqui. Talvez tenha sido uma entrada um pouquinho antecipada, porque não tinha realmente um pivô, né? Ele só tinha um martelo na 8. Foi uma entrada precipitada, como está no meu diário, formando um pequeno side candle ou sidebar, mas não tinha formado o pullback no pivô. Olha, ele formou um sidebarzinho, quase um sidebar. Na verdade foi um martelo com um toque na 8. Aí eu entrei aqui nesse rompimento, aonde ele foi buscar um alvo, mas como ele ficou oscilando, eu joguei minha proteção aqui nos 13. Garanti os 13 pontos do dia. Entrou numa consolidação, voltou a derreter e eu resolvi não operar mais. Bom, então esse foi o resumo da semana no simulador, que foi uma ótima semana, mas foi uma ótima semana principalmente
Olha, uma semana de 49 pontos, porque eu respeitei a minha proteção nos 13 pontos. Olha só aqui, ó, ficou até bem simétrico. 4 trades com 13 pontos certinho. Poderia ter dado muito mais, né? Poderia ter dado aqui 130 pontos, mas, cara, eu nunca vou conseguir, quer dizer, nunca não, mas na maioria das vezes eu não vou conseguir pegar o máximo de pontos do trade, né? Na minoria, né? Tipo, sei lá, 5%, 3, 1% das vezes eu vou conseguir pegar esse máximo de pontos daquele trade, daquele pivô. Então, se eu conseguir me proteger nos 13 pontos todas as vezes, eu vou sair lucrativo sempre. Inclusive na parte estatística aqui, ó, eu tô com 63% de acerto nesse meu setup no simulador. E é isso, semana boa. Então vamos para a próxima.